Durante sessão especial do Senado destinada a comemorar o Dia do Nascituro, o senador Magno Malta respondeu em seu discurso à ex-ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, que fez questão de iniciar um julgamento antes de se aposentar para que a Corte legislasse sobre a supressão da vida no útero, no lugar do Congresso Nacional. O senador iniciou afirmando que sente muita saudade da falecida Constituição. Ele mostrou um exemplar e relatou: "Recebi esta falecida das mãos da ministra Rosa Weber. Fui visitá-la depois da minha segunda visita à colmeia." Magno Malta lembrou a situação em que encontrou na penitenciária as mulheres que foram presas em massa, a mando do ministro Alexandre de Moraes, com 2 banheiros para cada 300 mulheres. Magno Malta contou as reações da ministra Rosa Weber ao ouvir o seu relato sobre a situação degradante das presas, quando a ministra afirmou ter notícias de que elas seriam bem tratadas e de que recebiam 5 refeições por dia. Malta relatou o que disse a ministra: "Não, a senhora está ouvindo de uma testemunha ocular. Existem larvas na comida, cacos de vidro." O senador disse que pediu à ministra que fosse visitar as presas. O senador disse que a ex-ministra se declarou arrasada com a destruição da corte e ironizou: "Vi a senhora abatida assim em 2016, quando a MST tentou invadir o Supremo. Mas, no entanto, era um ato democrático." O senador lembrou que a ex-ministra, ao se despedir do cargo, disse em seu discurso que visitou as presas e que ela e o ministro Alexandre de Moraes foram aplaudidos. Magno Malta disse: "Ao deixar o cargo, ela faz elogios dizendo que foram aplaudidos dentro da colmeia." O senador explicou: "As mulheres estavam com medo, estavam urinadas, entraram armados. Mas ela teve compaixão de entrar no meio delas e ir ver os banheiros. E elas pediram para rezar o Pai Nosso, orar o Pai Nosso com eles. E orou. E num gesto de cristandade, de gente honesta que não é bandido, num gesto de agradecimento e medo por ter recebido a visita. E quando você recebe a visita do titular daquele inquérito, daquela coisa, a pessoa se enche de esperança. E as palmas que elas bateram foi por conta da esperança. Quando dizem que foram aplaudidos, é como se dissessem: eles nos aplaudiram por ter prendido elas. Elas gostaram tanto que nos aplaudiram." Magno Malta apontou que a sessão pelo Dia do Nascituro estava ocorrendo no dia do aniversário da promulgação da Constituição. O senador lembrou as palavras de Ulisses Guimarães: "Não ousem violá-la." Ele mencionou a sessão comemorativa do Congresso Nacional, observando: "Nem fui convidado, sou senador." Magno Malta disse: "Eu precisava discursar, eu precisava falar. E quero dizer que, ao dar um passo, o presidente Pacheco se levantou da cadeira. Ao se levantar da cadeira, já tem uma implicação, porque os ministros já não querem as atitudes desta casa. Esta casa tem que ser subalterna." Ele acrescentou: "Na insistência da ministra, ela sai com esse troféu. Ela assina e dá o seu voto pela instituição da morte de inocentes." O senador se dirigiu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco: "Estou cobrando da casa errada, nós temos que cobrar da nossa." E aí vou me dirigir a Pacheco: "Presidente, não se atemorize. Você se levantou da cadeira e o Brasil viu seu gesto com bons olhos. Ensaiamos a dignidade de volta a esta casa. A casa de Rui. A pior das ditaduras é a do judiciário, porque contra ela ninguém pode. Presidente Pacheco, não se acovarde." Quando o senador disse a Pacheco que não se acovarde porque há mais gente ao seu lado, foi aplaudido. Então ele disse: "Viu, presidente Pacheco, há 2 meses o senhor só era vaiado. Hoje o povo bate palma. Dê mais um passo à frente. E todo mundo nas Supremas Casas sabe que os poderes têm limitação. Eu até tive uma parada na minha respiração quando vi o discurso do Lira.
falando que os poderes têm limites e ele estava em um ambiente em que era para botar o galho dentro. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda e indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional, as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e a apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que tinham sido impostas em um processo extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram 1 ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de 2 anos. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais sem meios de sustento e em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco.
Há mais de 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 27 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Então, eu concedo a palavra ao senador Magno Malta, que vai ocupar a tribuna por 10 minutos, senador. Nosso senador pró-vida, nosso líder nessa casa, na luta em defesa da vida desde a concepção. Senhora presidente, senadora Damares, senador Girão, deputado Paulo. Hoje é um dia emblemático de todas as formas. Hoje, essa falecida completa 35 anos. Recebi essa falecida das mãos da ministra Rosa Weber. Fui visitá-la após minha segunda ida à colmeia. Desespero, 300 mulheres segregadas com 2 banheiros, mais 300 em outro, 2 banheiros, mais 300 em outro. Eu resolvi ir, acompanhado de testemunhas. Mourão, general Mourão, ex-vice-presidente da República, senador da República e o líder Rogério Marinho. Eu disse à ministra Rosa Weber, vá visitá-los. Vá visitá-las, eu peço à senhora. Vá como mãe, como mulher, para a senhora sentir o sofrimento delas. Ela disse, mas as notícias que temos, senador, é que elas são bem tratadas, tem 5 refeições por dia. Eu disse, não. A senhora está ouvindo de uma testemunha ocular. Existem larvas na comida. Taco de vidro. E são mulheres segregadas em 2 banheiros. Ela disse, eu vou pensar. Vou tentar, vou conversar com o ministro Alexandre e vou pensar. Ela disse, eu estou muito arrasada, senador. Muito difícil ver a nossa casa destruída. Nós reconstruímos. Essa aqui é uma edição especial da reconstrução. Eu falei, eu percebo realmente que a senhora está arrasada. Abatida
Porque eu vi a senhora assim em 2016, abatida assim também, quando o MST tentou invadir o Supremo, mas, no entanto, era um ato democrático. Ela me deu, eu beijei, saudade da falecida. No outro dia ela foi visitar com o ministro Alexandre de Moraes. E realmente, ao deixar o cargo, ela faz elogios, dizendo que foram aplaudidos dentro da colmeia. As mulheres estavam com medo. Elas estavam urinadas. Entraram armados. Mas ela teve compaixão de entrar no meio delas e ver os banheiros. E elas pediram para rezar o Pai Nosso, orar o Pai Nosso com eles. E orou. E no gesto de cristandade, de gente honesta que não é bandido. No gesto de agradecimento e medo por ter recebido a visita, quando você recebe a visita do titular daquele inquérito, daquela coisa, a pessoa se enche de esperança. E as palmas que elas bateram foi por conta da esperança. Quando diz que foram aplaudidos, é como se dissesse assim: eles nos aplaudiram por ter prendido elas. Elas gostaram tanto que bateram palma. Para, porra! Será porque hoje é o dia do nascituro? Será porque hoje são 35 anos? Quando Ulisses disse que a Constituição Cidadã, que não foi assinada pela esquerda, ele disse: quem violá-la, não ouse violá-la. Hoje teve uma sessão comemorativa do Congresso Nacional, que eu nem fui convidado, não recebi convite, sou senador. Quando eu soube, já estava acabando. Disse que foi mais rápido que imediatamente. Eu queria ter estado lá. Eu precisava discursar. Eu precisava falar. E quero dizer que, ao dar um passo, o presidente Pacheco se levantou da cadeira. Ao se levantar da cadeira, já se tem uma implicação, porque os ministros já não querem as atitudes dessa casa. Essa casa tem que ser subalterna. Não pode versar sobre droga, não pode versar principalmente sobre aborto. Mas na insistência da ministra, ela sai com esse troféu. Ela assina e dá o seu voto pela instituição da morte de inocentes. Quem sabe aplaudida por seus pares, e muitos chorando, seus funcionários, mas ela não sabe que o ato, como ministra, a assinatura dela vai produzir o impedimento que milhares não chorem pela primeira vez. Melancólico, lamentável. Nossa luta não é outra. Nossa luta, marco temporal, nossa luta, essa reforma tributária de Araque que está aí, que é para destruir a economia do país, arcabouço, calabouço fiscal, tudo isso é penduricalho. Senadora Damares, penduricalho. A nossa luta é a da vida. Sem a vida, sem o nascituro, nós não estaríamos aqui. Sem o nascituro, ela nunca teria sido ministra. Ela teria sido aquela que poderia ter sido. Sem o nascituro, nenhum desses ministros que dizem não concordo com essas posições que estão sendo tomadas agora no Senado da República. Não vejo razão nenhuma nisso. A Suprema Corte vai muito bem. Limitar poderes nossos, nunca. E a Constituição diz que não, é o Senado. Mas eu estou cobrando da casa errada. Nós temos que cobrar da nossa. E aí eu vou me dirigir a Pacheco. Qual é a câmera que está me filmando de frente aqui? Qual é? Presidente, não se atemorize. Você se levantou da cadeira e o Brasil viu seu gesto com bons olhos.
ensaiamos a dignidade de volta dessa casa, a casa de Rui. A pior das ditaduras é do judiciário, porque contra ela ninguém pode. Presidente Pacheco, não se acovarde. Existe um povo aqui que não teme nem pela vida, não teme pelo pescoço, não teme prisão, e que certamente, como presidente dessa casa, ancorado discricionariamente na Constituição desse país, entre os 3 poderes, quem mais tem poder é essa casa, e que hoje só é um elefante pesado ao país, que gasta seu suor e seus parcos recursos, pagando altos impostos para manter essa casa, que é um elefante parado. Vossa Excelência, não se acovarde, porque tem gente do seu lado. Nós estamos do seu lado. Eu estou, Girão está, Damares está. Nós todos estamos do seu lado. Todos aqui. Viu, presidente Pacheco? Há 2 meses atrás o senhor só era vaiado. Hoje o povo bate palma. Dê mais um passo à frente. E todo mundo nas supremas casas sabem que os poderes têm limitação. Eu até fiquei assim, tive uma parada na minha respiração quando eu li o discurso do Lira. Ouvi hoje ele dizendo que os poderes precisam saber seus limites. E estava falando num ambiente que era para ele colocar o galho dentro. 10 minutos, né? Faltam 1,5. Passa rápido, né? Eu tinha pedido a minha assessoria, e eu não sei se eles acharam para me mandar, não achou, porque não mandaram, um texto que eu precisava ler, mas eu quero dizer a coisa a vocês. A proposta legislativa de um plebiscito, muitos acham que não há necessidade, outros acham que sim. A princípio eu achava que não tinha necessidade, ou eu acho que tem, por uma razão. Mas eu vou viajar o país, senador Damares, se quiser me acompanhar, senador Girão, fazendo audiências públicas no Brasil sobre o aborto. Foi dado a mim essa relatoria aqui na casa, mas antes de fazer o meu relatório, eu vou rodar o Brasil. Sabe por quê? Nós vamos obrigar os abortistas incubados a abrir a boca agora no processo eleitoral. Vão ter que falar. Não dá para esconder, porque a mentira foi contada. O Lula disse no processo eleitoral, numa carta, eu sou contra o aborto. Vocês se lembram? Nós vamos obrigar a candidata a vereador a dizer o que ele é, o que ele acredita. O povo não pode errar mais. Nós temos que mudar a Câmara de Vereadores, nós precisamos mudar as prefeituras, nós temos que botar gente que acredita na vida, que acredita no útero, que acredita em Deus, pátria, família e liberdade. Por isso plebiscitar é importante, porque você vai dar a oportunidade do cidadão abrir a boca. Lá no município, ele fica caladinho, ele mente no ouvido do outro, mas agora não. Como existe essa história de internet, vai ter que falar. Vai ter que falar. Eu quero ver o debate de São Paulo. Eu quero ver o que aquele rapaz do PSOL vai dizer. Se não tiver plebiscito, ele fica na dele, mas com plebiscito tem que falar. Então, senadora Damares, senador Girão, os providas podem ficar tranquilos, Paulo, que o meu relatório farei depois de ouvir o Brasil. Vamos fazer audiência pública em todo o país. Convido aqueles que não são detentores de mandato, são militantes, corajosos, alguns que são operadores do direito, estão na vida pública e são servidores públicos, mas não se atemorizam, como fez aqui a nossa defensora, tão bem elogiada pela presidente Damares. Estão convidados a andar conosco e certamente essa força tirará da toca muita gente que acredita na vida, que acredita no útero, e como eu e muitos acredito desde a concepção, não admito qualquer argumento, ainda que seja científico, de que precisa tirar e tal, conversa fiada, nada. Para mim, aborto é aborto. Então essa sessão aqui é muito mais
Nós estamos falando da vida e estamos falando da adoção. Além de ser anti-aborto, eu sou pai adotivo. E sei que um dos grandes privilégios, depois de conhecer Deus, que é o maior de todos, é a adoção. Essa será a nossa família. Que o Brasil um dia seja um país que adote e não um país que aborta. Nós vamos militar em favor da vida, em favor dos nossos valores. Nesse último minuto, registro que o deputado Paulo Fernandes, eu te chamava Paulo Fernandes quando você era meu assessor, você nunca me repreendeu. Agora ele quer que eu fale Fernandes. O deputado Paulo Fernandes, ex-Paulo Fernandes, foi meu assessor, virou deputado federal. A senadora Damares foi minha assessora, foi ministra e agora é senadora. O senador Girão vivia no meu gabinete com cartaz de cartolina. Não ao aborto, não à legalização da não às drogas. Nós enchemos a cabeça dele, você tem que ir para a vida pública. Não, não quero, não vou, não quero, você tem que ir. Ele foi. É senador da República. Eu tenho a mão boa. Se nós não ocuparmos esses lugares, nós passaremos o nosso tempo fazendo audiências públicas assim. Porque se nós ocuparmos os lugares, diminuiremos as audiências públicas e faremos grandes reuniões para comemorar a vida e não para fazer enfrentamento, como se a gente estivesse nas cordas e precisando nos defender. Nós é que temos que jogar propositivamente. Os adversários da vida é que tem que ir para as cordas, não nós. Nós precisamos sair das cordas. E só sairemos pela via da política, porque quem não faz política, sofre política. Obrigado.